Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando. Nesse vídeo eu vou discutir um pouquinho sobre como a gente pode aplicar um método bastante conhecido em finanças, que é o método de estudo de evento, ou no inglês Event Study, que vai servir basicamente para a gente avaliar efeitos de acontecimentos, ou no jargão de finanças, né, eventos, sobre os preços, né, de ações negociadas aí no mercado de ações, né? Então, nesse exemplo aqui que a gente vai tratar, a gente vai avaliar o efeito de eleições, que vai ser o nosso evento, né, que acontece aí de 4 em 4 anos, né, sobre o preço de ações no mercado brasileiro de ações, mais especificamente ações de empresas, né, entre aspas, estatais, certo? Bom, aqui a gente vai focar no aspecto prático desse método, a gente vai mostrar de forma objetiva como implementar ele, né, e exemplificar isso através de código de programação, né, utilizando aí a linguagem R, certo? E aí a gente vai deixar aqui referência, né, para quem quiser se aprofundar na metodologia. Bom, seguindo o trabalho ali do McKinley de 1997, a primeira coisa que a gente tem que definir para implementar essa metodologia de estudo de evento é definir qual é o evento, né, que a gente vai analisar. Então, alguns exemplos que a gente pode citar são eleições, que acontecem aí, no caso, as eleições presidenciais de 4 em 4 anos, mudanças de leis que podem acontecer, que vai afetar aí determinado setor da economia e por consequência, as empresas desse setor, divulgação dos resultados das empresas, né, trimestralmente, que acontece, e também, né, dentre outros, né, eventos ou escândalos políticos, né, que podem acontecer. São todos exemplos aí de coisas que acontecem, né, que a gente espera ou não que aconteça e que a priori a gente pensa, né, que vai afetar o preço das ações, né, dessas empresas, né? Então a gente pode avaliar isso quantitativamente com testes estatísticos, né, ver se tem um efeito, qual que é a direção desse efeito, a magnitude desse efeito, né, ou se não tem um efeito, né? Então a gente pode verificar isso com essa metodologia. O segunda questão que a gente tem que definir é quais empresas, né, que a gente vai analisar. E aí tem várias formas, né, de você selecionar, né, impor um critério de seleção para quais empresas você vai colocar nesse estudo, né? Você pode utilizar indicadores. Nesse caso aqui, como a gente está interessado em analisar empresas estatais, a gente vai selecionar, né, dentro da listagem de empresas estatais do mercado brasileiro, aqui listadas lá na B3, né, a gente vai selecionar algumas dessas empresas. Então, existem várias formas de você determinar esse critério, né, de seleção das empresas. Vai depender muito, né, do contexto do estudo. Terceiro ponto que a gente tem que definir é onde que a gente vai obter, né, os dados referente às cotações, né, das ações dessas empresas, né? Então, idealmente você vai buscar os dados, né, a depender do contexto do estudo, né, em uma fonte confiável, né, e com frequência, né, que seja propícia, né, para fazer a sua análise, né. Alguns estudos de evento são feitos em frequência mensal, né, mas a maioria dos estudos, né, que você vê por aí são feitos em frequência diária. Então a gente tem que buscar dados das empresas, né, de cotação das ações dessas empresas, né, em uma fonte confiável, que a gente vai utilizar a Yahoo Finance, em frequência geralmente diária, né, os preços aí de cotação dessas ações, certo? Quarto ponto que a gente tem que definir é o que a gente chama de janela do evento, né? Então, dentro disso a gente vai ter basicamente 3 subamostras, né, de dados. Aqui a gente vai estar interessado em dividir a amostra de dados, né, referente ao evento, né, em 3 pequenas partes, né, para tornar, né, essas observações dos preços aí das ações, né, propícias na utilização ali do método. Então, como que funciona? A gente vai ter uma data do evento já definida, que aqui na imagem ilustrativa seria o momento zero. Então, o zero aqui é quando o evento acontece, ou seja, no nosso exemplo aqui seria a data da eleição. Então, por exemplo, a eleição lá de 2018 foi no dia, não me
recordo de cabeça, mas acho que foi 10 de outubro, né? Mais ou menos sempre em outubro, né? A cada 4 anos, né, que acontece aí as eleições presidenciais brasileiras. Então, a data do evento é essa data aí, que é esse momento zero. E aí você tem que definir, a partir dessa data de evento, três amostras, né, de dados. Uma amostra de estimação, que a gente chama aqui de janela de estimação, que vai ter aí cerca, mais ou menos, aí, né, vai depender também do contexto do estudo, né? Não é uma regra, né? Mas em geral você vê o pessoal utilizando 250 observações, né, que vai corresponder a um ano, né? Como a gente só vai ter cotação, né, em dia útil, né? Então vai corresponder, 250 vai corresponder a aproximadamente um ano, né, de observações nessa janela de estimação. Você vai utilizar essa amostra de dados para estimar o retorno normal dessa ação, dessa empresa, certo? A gente vai ver mais em detalhes isso para frente. E uma outra amostra que você vai precisar é da janela de evento. E aí também não vai ter uma regra, a única regra que vai ser justamente a data do evento, né? Mas na janela do evento, que é do T1 aqui até o T2, né? Você vai ter algumas observações, geralmente vai ser de tamanho menor, né, do que a janela de estimação, onde você vai estar justamente interessado, né, em avaliar se existe, né, nessa janela de evento, na vizinhança, né, do acontecimento aí do evento, né, se existe aí, se você vai encontrar, né, retornos que a gente chama, né, de anormais. Então, essa vai ser a nossa janela do evento. E, por fim, você vai ter, depois ali do T2, a janela de pós-evento, né, que é quando o preço da ação, né, os investidores, os agentes de mercado já absorveram, né, entre aspas, o acontecimento, né, já precificaram, né, esse acontecimento. Então você vai dividir, né, os dados que você obteve nessas três janelas para tornar, né, os dados propícios, né, para serem utilizados aí nesse método, certo? Bom, dado isso, a gente vai precisar modelar, né, o que se chama de retorno normal. Geralmente aqui a gente vai pegar, né, a cotação, o preço de cotação da ação, vamos calcular ali o log retorno, né, e aí a gente vai precisar calcular esse log retorno, né, esperado nessa janela de evento, né, que a gente mostrou aqui anteriormente, né? Então a gente utiliza a janela de estimação para estimar o log retorno, né, normal, projeta esse log retorno normal para a janela de evento, né, para saber através de modelo o que se esperaria de um log retorno dessa empresa, né, e aí calcula a diferença desse log retorno normal, né, esperado com o que de fato aconteceu, com o log retorno observado. E isso vai te dar, né, o que está nessa expressão aqui, que é o retorno chamado de anormal. Que é como se fosse o resíduo, né, desse modelo, né, que a gente vai estar aplicando aqui. Essa é só uma das formas que você tem de fazer isso, né? Tem outras abordagens, né? Tem trabalhos aí que utilizam, né, que estão mais focados na volatilidade, né, da ação e por assim em diante. A gente não vai abordar isso neste exercício. Então essa expressão aqui está dizendo isso. A gente vai ter aqui o retorno anormal da empresa aí no momento tal, que é esse símbolozinho aí, que é aquela janela ali de evento. A gente vai ter, ela vai ser explicado, né, esse retorno anormal como a diferença do retorno observado na janela de evento, menos o que se esperava desse retorno dado um modelo, né? Então a gente vai estimar um modelo, né, para esse log retorno da empresa e através desse modelo, né, condicionando a um conjunto de informações x tal, a gente obtém, né, um retorno esperado. E essa diferença ela vai dar esse retorno chamado de anormal, certo?
E aí vai ter várias formas de você estimar, né, esse retorno esperado, né, que é esse termo aqui. Então aqui a gente vai mostrar brevemente, né, três possibilidades, né, existem outras, né, que você pode aplicar. A primeira, que é a mais simples, é esse modelo de retorno constante, né, que é basicamente uma média que a gente obtém do log retorno dessa empresa. E aí a gente vai estar pressupondo, né, que esse log retorno ele é constante ao longo do tempo. Então, o retorno normal ele vai ser igual a uma média do preço, do log retorno, na verdade, da ação da empresa aí, mais um termo aí de erro, né, associado a essa estimativa. Então, essa especificação é a mais simples, né, em geral, né, você vê aí nos trabalhos empíricos, ela sendo utilizada bem escassamente, né, mas alguns autores aí afirmam, né, que apesar de ser bastante simples, né, é uma especificação aí para o retorno esperado, né, bem robusta, né, e bem aderente aos resultados dos outros modelos que a gente vai ver aqui. Então, o próximo modelo que a gente vai ver aqui é o modelo de mercado, Market Model, que é basicamente um modelo estatístico que você vai estimar por um método aí, de mínimos quadrados ordinários, né, onde a gente vai ter o log retorno esperado sendo explicado por um termo alfa, que vai ser o intercept, né, a média desse log retorno, mais um termo de beta, que vai ser o outro parâmetro, que vai dar aí uma sensibilidade dessa variável aqui, RM, que vai ser o retorno de mercado. Esse retorno de mercado ele geralmente vai ser vai ser composto, né, por um índice de ações, né? Aqui no mercado brasileiro seria o Ibovespa, aí lá no mercado americano tem outros índices de ações, né? Então a gente coloca esse índice de ações aqui para pegar uma parte, né, da variação do retorno da ação I, que é explicada pelo retorno, né, pela variação do retorno do log retorno, né, do índice de ações, né, do mercado que você está analisando, né? Então você vai separar nessas variações do que é de mercado, né, do que é da própria ação. E aí a gente também vai ter aqui um termo de erro associado a essa estimativa, certo? Esse geralmente vai ser o modelo mais utilizado aí nos trabalhos. E é o que a gente vai aplicar aqui como exemplo, certo? E aí, como é um modelo que é estimado aí por mínimos quadrados ordinários, né, segue todas as premissas, né, desse estimador. Bom, além disso, vai ter os modelos chamados econômicos, né? Dentro deles vai ter o CAPM, que vai basicamente adicionar aqui uma taxa de juros livre de risco, chamada assim, que é esse termo aqui, RF. Então, é a taxa de juros livre de risco, que é esse primeiro termo, que vai ser o intercepto desse log retorno da empresa aí, mais um beta, que vai ser a sensibilidade desse outro termo aqui, que é a diferença do log retorno de mercado, o valor esperado do log retorno de mercado, menos a taxa de juros livre, né, de risco. Então a gente vai ter essa diferença aqui associada com esse beta e esse primeiro termo da taxa de juros livre de risco. É um modelo um pouquinho mais avançado, né, mas que você também consegue aplicar e que também é utilizado em outras áreas da finanças, certo? E uma vez que você tem o log retorno esperado, né, você consegue obter ali o log retorno anormal. E aí, dado isso, a gente aplica lá os testes estatísticos. Aí vai ter teste paramétrico, teste não paramétrico, né, são vários testes. Eles vão variar, né, e vão depender conforme a especificação do estudo que você está
efetuando, né? Mas, em geral, a hipótese no desses testes estatísticos vai ser de que o evento que você está analisando não afeta a distribuição dos retornos, né, da empresa, né, ou das empresas que você está analisando, certo? Então agora vamos para o exemplo prático, né, utilizando aqui a linguagem R, como aplicar esse estudo de evento, né, onde a gente quer saber, né, se o evento eleições, né, presidenciais afetam as ações das empresas estatais aqui no Brasil. Então, algumas informações gerais, né, sobre a aplicação do método. A gente vai utilizar aqui como evento as eleições presidenciais, referente aos anos 2010, 2014 e 2018. As empresas que a gente vai analisar é Banco do Brasil, Petrobras e Telebrás. É uma amostra aí que a gente selecionou livremente. A gente vai obter aqui os dados lá do Yahoo Finance, como eu mencionei, na frequência diária. A janela de evento vai ser de 20 observações, 10 observações antes da data de eleição, 10 observações depois, na data de eleição. E a janela de estimação vai ser as 250 observações prévias à janela de evento, certo? Vai corresponder mais ou menos a um ano de dados. Para obter ali o retorno normal e o retorno anormal, a gente vai utilizar o modelo de mercado e aquele termo de retorno de mercado, né, que entra nesse modelo, a gente vai utilizar o Ibovespa, né, para avaliar aí esse termo, né, desse modelo, certo? E os testes estatísticos que a gente vai aplicar são esses que estão listados aqui, né? Não todos, né? Alguns deles, né, não vão servir para a gente, né? Como é o caso aqui do Brown e Warner de 1980, que é um teste mais desenhado, né, para dados mensais, né? Aqui a gente vai trabalhar com dados diários, né? Mas a gente vai aplicar através do pacote A-Study2 todos esses testes aí. E aí você pode avaliar, né, os resultados, né, conforme cada teste, né, se ele for, né, útil, né, para o desenho, né, do seu estudo ou não, né. O pacote, né, ele é agnóstico, né, nesse sentido, ele aplica todos os testes, né, e aí você vê qual teste é útil para você ou não, certo? E aí os códigos de aplicação, né, vão estar disponíveis aí para os alunos do CUBE-AM. Bom, vamos agora para a parte prática, abrindo aqui o R. A gente vai utilizar estes pacotes aqui durante o exercício, então são todos pacotes aí no CRAN para replicar aí esse código. Então, carregados os pacotes, agora a gente vai criar aqui um objeto com as datas de evento, né, que a gente está interessado em analisar frente às eleições de 2010, 2014, 2018. Então, vou criar aqui um data frame com as informações, né, do evento, que é as eleições, né, e da data desse evento. Então, está aqui coluna de evento com o nome da eleição, né, vamos dizer assim, e a data que aconteceu, né. As datas aqui eu estou pegando, a minha fonte vai ser aqui a Wikipédia, através desse link aqui. Não encontrei nenhuma informação nos sites aí do estado, né, do governo, de fácil acesso que mostre as datas dessas eleições. Então, minha fonte aqui está sendo a Wikipédia. Então, tenho aí as datas de eleições nesse data frame. Agora, a próxima coisa que eu preciso é dos dados, né, dessas empresas aí que eu vou analisar. Então, vou utilizar essa função aqui, ó, get prices from tickers. Passo aqui os códigos das empresas, né, que eu vou precisar. Então, esses códigos aqui vêm lá do Yahoo Finance, né? Então, deixa eu abrir aqui. Yahoo Finance. E aí,
é só pesquisar aqui, ó, acho que sem colocar o código já encontra Banco do Brasil, ó. E aí já aparece aqui o código ó, do Yahoo Finance. Então, a BBAS3, que é o código aqui da B3, né, aqui no Brasil. E aí, .SA, que é o código aqui do Yahoo Finance. Daí, tu pega esse código aqui, né, para coletar os dados, né, que tem aqui na... Deixa eu voltar aqui. Que tem aqui no Yahoo Finance. Que é... Vai ter um gráfico aqui, se não me engano. Aqui, ó. Então tem esses dados aí de cotação, ó. Aí a gente coleta esses dados aí através dessa função e através dos códigos aqui, certo? Então eu pego todos os códigos. Esse daqui é o do índice do Ibovespa, né? Que é esse código aí. Vou coletar dados lá desde 2009 até 2020 e o preço de cotação, né, de fechamento. Então ele vai coletar os dados. Por trás, né, dessa função ele vai utilizar lá o pacote QuantMode. Ele deu aqui uma mensagem ó, de que veio valores ausentes no índice Ibovespa, né? Então tem alguns dias ali que não vai ter cotação, mas ou a gente pode omitir esses dias, né? É uma possível tratativa que tu pode aplicar. E aqui está essa lista ó, com vários elementos, né, de classe azul com as cotações desses ativos aí. Então, ó, dados cotação, por exemplo, ali a cotação do Banco do Brasil, imprimir no console, vai ter aqui ó, todas as cotações, ó, certo? Aí tu pode plotar, né, para observar os comportamento da série. Então tá aqui. E aí já temos aí os dados prontos para utilizar. Esse aqui é preço de cotação, né? Então tá em valor monetário, eu vou transformar aqui para log return. Então, através dessa função aqui, get rates from prices, ele faz esse cálculo para a gente. Então, ele cria, eu salvei nesse novo objeto, né, dados retorno, ele cria para a gente uma mesma lista, né, com vários elementos de classe azul, só que agora com o log retorno. Então, ó, plotando esse gráfico agora do log retorno do Banco do Brasil, a gente já tem aqui um resultado bem diferente, certo? E aqui você pode botar todos os gráficos, né? Utiliza aqui um for loop para botar todos eles de uma vez só. Então tá aqui o log retorno do Ibovespa, da Telebrás, parece ter outliers aí, Petrobras e Banco do Brasil. Então todas as séries parecem ter outliers, isso pode ser um problema, tá, para os métodos. E aqui o Ibovespa. Então, alguns testes ali estatísticos, né, são mais robustos a outliers, né, e outros não. Então, vai depender muito aí dos dados, né, e da análise que você está fazendo, certo? Bom, temos os dados. Agora, o próximo passo é aplicar aí a metodologia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um data frame com a informação de datas dos dados ali do Ibovespa, que é esse vetor aí de datas, ó. E, além disso, os valores do log retorno, né, do Ibovespa, que é esse vetor numérico aí. Então, passo isso tudo para essas colunas data e ibov desse objeto data frame aí, dados df. Esse objeto aqui ele vai ser só um objeto auxiliar, né, para a gente fazer algumas transformações aqui, alguns tratamentos de dados. Então, a partir dele, eu vou criar aqui as janelas de evento, né? Então, como a gente tem aqui datas, evento, a gente tem 3 eventos que a gente quer analisar, né?
eu tenho que selecionar, né, dentro do que a gente especificou lá, por exemplo, aqui para 2018, né, eu tenho que selecionar dessa amostra aqui, tanto do IBOV, né, quanto dos outros ativos, né, tem que selecionar 10 dias antes desse dia aqui, 10 dias depois, que vai ser a janela de evento, né, e antes dessa janela de evento, né, do evento eleição 2018, eu tenho que selecionar ali 250 observações, né, que é a janela de estimação. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar aqui um procedimento de for loop, um procedimento recursivo, né? Vou salvar aqui nesse objeto aqui, janela evento, uma lista para cada uma desses eventos aqui, 2010, 2014 e 2018, né, as eleições. Vou fazer filtros, né, nesse objeto aqui, de modo a obter datas, né, correspondentes a 10 dias antes dessa data aqui de 2010, 10 dias antes dessa data aqui de 2014 e de 2018. E da mesma forma, 10 dias após essa data aqui, 10 dias depois dessa data aqui e 10 dias depois dessa data aqui. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então eu vou pegar para esse vetor aqui textual com as datas das eleições, das 3 eleições, e aplicar esse filtro. E o resultado dele, no argumento .f, que é a função que eu vou aplicar para cada elemento desse vetor aqui, nessa função eu vou retornar, né, um vetor. Então, Czinho para retornar um vetor. E aí, o que esse vetor ele vai armazenar nos elementos dele? Vai armazenar duas coisas, né? Um primeiro elemento, que é 10 dias antes dessas datas aqui, né? E o segundo elemento, que é 10 dias depois dessas datas aqui. Então, no primeiro elemento, ó, eu pego dados df, que é aquele objeto auxiliar que eu criei ali, referente aos dados do IBOV, filtro a data, dessa coluna aqui, data, menor do que a data de eleição desse vetor aqui. Então, ó, na primeira iteração desse for loop aqui, vai ser o ponto x, vai assumir o valor 2010, 10, 03, que é o formato aí, ano, mês e dia. Então, vou filtrar desse vetor aqui tudo que for menor do que essa data aqui, ó, certo? E a partir disso, né, eu vou obter toda a amostra de dados, né, de 2009 até 2010, -10-03, que é a data da eleição. Então, como eu quero somente a data de 10 dias antes desse daqui, eu aplico um novo filtro. Então, slice tail pega as últimas 10 observações do resultado desse primeiro filtro aqui. Só que isso não vai me retornar, né, a data 10 dias anterior a essa daqui. Mas vai me retornar 10 dados, né? Vai me retornar um vetor, na verdade um data frame com 10 linhas. Então, aplico mais um filtro, ó, slice head, que eu quero a primeira observação do resultado desses filtros aqui. E aí, isso sim vai me retornar um data frame com uma coluna de data, né, com a data que eu quero, e a coluna do IBOV, que é o valor ali de log return, né, do IBOV. E como eu só quero ali a data, né, eu chamo a função pull e expresso aqui o nome da coluna que eu quero extrair, né, desse data frame. Ele vai me retornar somente a data que eu quero, né, não é essa daqui que eu estou destacando, né, mas é 10 dias, 10 observações anteriores à data da eleição, nesse caso aqui na primeira iteração, 2010. E isso vai ser sendo feito, né, recursivamente, né, iteração a iteração, para cada eleição. Então, no primeiro elemento do vetor, né, vai ter essa informação aí. No segundo elemento, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que para 10 dias, né, 10 observações depois da data de eleição, né. Então, faço o filtro, né, todos os procedimentos como se fosse ao contrário, certo? Então, como resultado, a gente vai ter aqui uma lista, ó, deixa eu abrir aqui, janela evento, ó, com cada elemento nomeado
informando a data de eleição. Na verdade, o começo, né, da janela de evento, né, referente à data de eleição, né, com a informação de 10 observações anteriores e 10 observações posteriores a essa data de eleição. Então, data de início da janela de evento, data de fim, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa está aí. A gente determinou a janela de evento. Segunda coisa que a gente precisa é da janela de estimação, que no nosso caso aqui vai ser 250 observações prévias a essas datas aqui, ó. Então, de 2010 é 250 observações prévias a essa daqui. 2014, da mesma forma, 2018. A gente quer 250 observações prévias a essas aí. Então, da mesma forma, fazer um procedimento recursivo, um novo for loop, para aplicar para cada elemento dessa lista aqui, aplicar filtros, né, nos nossos dados. Então, dados df, que a gente tem aqui aquele objeto auxiliar, a gente vai aplicar filtros, né, basicamente tomando a mesma sistemática, né, que a gente acabou de ver. Então, filtro ali todas as datas menores do que a interação corrente, pega as últimas 250 observações e dessas 250 observações pega a primeira observação que vai dar o começo da janela de estimação. E para pegar o fim da janela de estimação, pego ali todas as datas menores do que a interação corrente e pego a última observação proveniente desse resultado aqui. E essa última observação vai ser o final da janela de estimação, certo? Então, como resultado, a gente tem outra lista aqui com data de início e fim da janela de estimação. Então, são todos os tratamentos, né, de dados que a gente precisa fazer, que são meio chatinhos, né, mas você tem que dominar em análise de dados, né, tratamento de dados no R, né, para poder performar eles de forma eficiente. Você poderia fazer todos esses filtros aqui, né, de forma bem mais manual, né, e talvez mais fáceis, né, para usuários iniciantes lerem, né, mas é a forma mais eficiente, né, nem tão eficiente assim, né, mas aqui é uma forma mais eficiente que a gente tem de fazer é através desses procedimentos recursivos. Uma vez que a gente tem agora as janelas, né, determinadas, né, a gente pode aplicar o método. Então, para isso, a gente vai ter essa função aqui, chamada Apply Market Model. E ela permite você estimar, né, alguns daqueles modelos que eu apresentei, né? Então, tem ali modelo de média, né, modelo de retorno constante, modelo de mercado ajustado e o modelo que a gente vai utilizar, né, que é o modelo de mercado, né, que é aquela especificação que a gente mostrou, certo? Então, nessa função, a gente tem que passar os log retornos das empresas que a gente está analisando, a taxa, né, na verdade, o log retorno de mercado, né, que é o índice de ações que a gente vai tomar como referência, que vai ser ali o regressor, né, associado ao beta. Dá para você utilizar diferentes regressores, né, mas aqui a gente vai usar o mesmo regressor para todas as ações, né, as empresas que a gente está analisando, tá? Então, o modelo, o acrônimo aqui da função é SIM, para o modelo de mercado, né? O estimador desse modelo vai ser mínimos quadrados ordinários. Você poderia, né, teoricamente, estimar por outro método, por outro estimador, né? Mas geralmente a gente utiliza, né, mínimos quadrados ordinários. E aí você vai passar nesses argumentos finais aqui a data de início da janela de estimação e de final, né, da janela de estimação. Então, como a gente está fazendo para 3 eventos, a gente tem que aplicar também aqui um processo recursivo. Vou salvar nesse objeto Market Model o resultado dessa aplicação desses modelos. Então, para cada evento, né, eu vou aplicar esse modelo aí de mercado. Então, no argumento .f, passo aqui novamente uma função anônima com a especificação, né, de todas o que a gente quer analisar, né? Então, aqui a gente vai ter, deixa eu abrir aqui, dados retorno,
a gente vai ter nos primeiros 3 elementos os logos retornos das empresas em análise. Então, passo para o primeiro argumento. No quarto elemento aqui, a gente vai ter o índice Ibovespa. Então, passo ali para o segundo argumento, ó, quarta posição da lista. E aqueles argumentos, né, são que eu acabei de mencionar. Só que nos últimos argumentos, né, é que eu passo ali a referência à iteração corrente desse for loop aqui, que é na primeira iteração, né, então ponto x é igual a esse elemento aqui da lista, eleição de 2010, eu pego no argumento estimation start a data de início, né, da janela de estimação, que é a primeira posição aqui da iteração corrente, né? Então, ponto x, acesso o primeiro elemento desse vetor aqui. E no segundo argumento, que é a data final da janela de estimação, acesso aqui, ponto x, o segundo elemento desse vetor aqui. E isso vai ser feito, né, iteração a iteração, para a eleição 2010, depois para 2014 e, por fim, a 2018. Certo? Então, a referência que você faz ao input aqui desse for loop, né, é através do ponto x, e aí você acessa, né, se for um vetor, né, que está sendo retornado, você acessa os elementos desse vetor através aqui do subset, né, você faz a referência à posição que você quer do vetor, certo? Então, rodando aqui, ele vai retornar aqui uma lista com os resultados. Então, por exemplo, 2018, ele vai retornar aqui três elementos, né, que é dessa classe aqui, returns, do pacote A32, e aí cada elemento vai ser os resultados de uma empresa em análise, né? Então, por exemplo, essa daqui, acho que deixa eu ver, Telebrás, a terceira posição ali. Então, essa daqui, ele vai, para cada uma das empresas, né, ele vai retornar o log retorno observado, previsto, de acordo com o modelo, intervalo de confiança, o retorno anormal, calculado. Esse daqui, regressor, é o log retorno do índice que você passou ali, né, o regressor, que é o caso do Ibovespa, né, e aqui os nomes, né, nomenclatura do pacote, né, os coeficientes estimados pelo modelo, ó, então, no caso aí da Petrobras, o modelo, né, estimou, né, o intercepto ali, esse valor aí, e o beta 1.69. E por fim, das informações aqui das datas de início, fim, né, e tamanho da janela de estimação. Nesse caso aqui, a janela de estimação foi 244, ou seja, aquelas datas lá que a gente selecionou, né, ó, janela de estimação, essas datas aqui que a gente selecionou, né, a gente selecionou elas com base lá no índice Ibovespa, né, mas pode ser que nesse dia aí, nos dados do Yahoo ali, essa empresa aí não foi negociada, né, ou no Yahoo não tem dados, né, então por isso que pode dar uma diferença aqui da janela, do tamanho da janela de estimação, certo? Então, muito simples, né? Só aplicar aqui essa função, escolher o modelo, né? Você já tem aqui os resultados. E a partir disso é só aplicar ali os testes, né? Então, tem os testes paramétricos, que você pode aplicar através dessa função paramétrico testes. Ou tem também, né? Essa aqui é uma função geral, né? Que aplica todos os testes que tem aqui no pacote, né, implementados. Ou vai ter aqui as funções individuais, né, de cada teste possível, né? Então, fica a teu critério. Você passa ali o resultado, né, dessa função aqui. Então, você pode criar aqui um procedimento recursivo, né, como esse map aqui, que é um for loop, né, que a gente criou aqui previamente, né? Ou se você está interessado só em analisar, por exemplo, 2018, né, você pega ali esse objeto aqui, Market Model, e aí pega o resultado, né, de um evento que você analisou, né, que é essa lista aí com esses elementos. Aqui eu vou fazer dessa forma, né, você pode criar um procedimento recursivo, né, para já
sair os resultados dos testes, né, para todos os eventos que você está analisando, certo? Então passa aqui no List of Returns essa informação da saída da função Apply Market Model e os outros argumentos aqui, Event Start e Event End, você passa justamente a janela, né, de evento, que a gente criou aqui já, o objeto janela evento, ó, as informações de quando começa, né, e quando termina essa janela. Então, de 2018 é nessas datas aí, ó. Eu passo aqui as informações, ó. Então, primeira data, né, e a segunda data, certo? E aí você aplica essa função aí, ela já vai te retornar, né, um data frame. Deixa eu dar uma colocar aqui um view, para a gente abrir esse data frame aqui na tabelinha, fica mais fácil de visualizar o resultado. Então a gente entrega um data frame com o mesmo número de linhas correspondente ao tamanho da janela de evento, né? E aí cada linha, né, vai corresponder a uma data ali dessa janela de evento. Ele vai te retornar aqui o número de observações não ausentes, então 100% das observações aqui não são ausentes, né? Então não tem nenhum NA na janela aí de evento, né? Essa coluna aqui min vai ser o retorno anormal médio daquelas 3 empresas que a gente está analisando, né? Então, para algumas datas que tem retorno positivo, para outros negativo, né? E as outras colunas aqui, a gente vai ter a estatística do teste, né? Daí pode ser alguns testes aqui, vai ter aqui valor crítico da distribuição T-Student, outros testes aqui vão seguir a distribuição normal, né? Os valores críticos aqui. Então vai depender muito do teste, né? A minha recomendação é que você consulte, né, as documentações de cada função, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui essa última, o teste de LAMB, né, de 1995, ele vai seguir vamos ver aqui, ó, ele vai informar os valores críticos pela distribuição normal. E aí vai ter o nome do teste, né, abreviado, underline stat, que é o valor crítico, né? E a coluna do lado vai ser o nível de significância, né, encontrado. E aí a gente vai ter aqui também a informação, né, qual que é o valor correspondente, né, do alfa, né? Então 10%, 5%, 1%, né, vai corresponder a 1, 2 ou 3 asteriscos. E aí os valores significativos, né, que deram abaixo desse nível de significância, né, a gente vai interpretar aqui que esse retorno, né, anormal, ele foi diferente de zero, né? A hipótese aí nula, ela pode variar conforme o teste, né, mas em geral você pode ler, né, o resultado dessa forma. Então dá para observar aqui que, dando por uma visão geral, né, a maioria dos testes aqui, em geral, né, para todas essas datas aí, a maioria dos retornos anormais encontrados aqui, eles não foram significativos, né? Alguns poucos retornos anormais médios foram significativos, ou seja, diferentes de zero, né? O que a gente poderia entender como um efeito, né, do evento, né, da eleição, mas são bem poucos, né? A maioria dos resultados aqui são não significativos, né? Então a gente não pode apenas, né, por esse procedimento, né, concluir que a eleição, nesse caso aqui que a gente está analisando, de 2018, né, afetou os retornos dessas ações que a gente está colocando aqui no estudo, né? Obviamente, que você pode melhorar, né, o estudo, colocar mais empresas, né, para serem analisadas, né, mudar as janelas ali de estimação, de evento, né, mudar a própria especificação do modelo de retorno normal. Então aqui a gente está utilizando o modelo de mercado, você pode utilizar outros modelos, né, e obviamente você vai ter, né, resultados diferentes.
Mas aqui em geral, né, os resultados foram não significativos, e o que foi significativo, né, para os dias de retorno anormal significativo, foram em geral, ó, retornos positivos e antes, né, da data do evento, né? Então, janela, evento, a eleição de 2000 e... acho que está em outro objeto, datas, evento. A eleição de 2018, ó, foi dia 7 de outubro de 2018. Então, ó, 7 de outubro ele estaria aqui entre o 5, né, e o 8 de outubro, né? Então você percebe que a maioria dos retornos anormais médios que foram significativos foram antes dessa data, né, da eleição. Então, esses são os resultados que a gente consegue obter, né, através desses testes. E aí também vai ter os testes não paramétricos, né? Em geral, você vai primeiro utilizar os testes paramétricos, né? E para confirmar, né, os resultados, você utiliza ali os testes não paramétricos. E aí, da mesma forma, vai ter toda a documentação aqui. A utilização é a mesma, né? Vai retornar também um data frame, né? Com os resultados desses testes, dessas funções aqui, as referências, né? Certo? E a partir disso, né, você consegue... deixa eu mostrar aqui. Construir, né, visualizações dos resultados. Então, está aqui um gráfico que mostra o retorno observado da Petrobras, o que foi ajustado pelo modelo de mercado. Então, essa linha vermelha é o ajustado, a azul é o observado, né, os dados observados, né? Aqui na janela de eventos, né, que coloquei aqui como B, o que o modelo projetou, né, de valor esperado, né, do retorno dessa ação. E aí, obtendo, né, através disso, né, a gente consegue obter o retorno anormal, que é esse segundo painel aqui embaixo, certo? E da mesma forma, né, você pode passar ali aquele data frame para uma tabela como essa, certo? Sumarizando os resultados, certo? Então, espero que tenha ficado tudo claro. Os cores estão disponíveis aí para membros do Clube AM. Aqui estão as referências que a gente está utilizando, principalmente ali o trabalho do McKinley, de 1997. Vou ficando por aqui e até a próxima.